Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 30 de novembro de 2025, primeiro domingo do Advento. Iniciamos o ano litúrgico número A. O tempo do Advento possui dupla característica, sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por esse duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Irmãos e irmãs, com este primeiro domingo do Advento, iniciamos um novo ciclo na caminhada de fé do ano litúrgico, o ano litúrgico chamado Ano Litúrgico A. Nesse tempo, nossa fé e nossa esperança se unem às de todo o povo de Israel e de todos os povos de hoje, que vivem seus anseios e desejos. O Senhor, que veio uma primeira vez e virá uma segunda vez, já está no meio de nós e alimenta a nossa vida com sua presença viva. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Maranatá, vem, Senhor. É um refrão meditativo que perpassa todo o Advento, tempo que iniciamos com esta liturgia. A vigilância e a expectativa pela vinda de Jesus se transformarão em consolo e esperança para aqueles que perseveram na fé. Agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé, diz a segunda leitura de Romanos 13, versículos de 11 a 14a. Neste tempo do Advento, enquanto esperamos a celebração do Natal, que é a celebração da encarnação da primeira vinda do Cristo, contemplamos a promessa da segunda vinda do Senhor, que virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Na primeira leitura de Isaías 2, de 1 a 5, em um cenário de crise político-religiosa, o profeta Isaías anuncia a reunião do povo eleito. O trecho de cunho messiânico apresenta e anuncia a esperança da paz para os povos trazida pelo Messias. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. No Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos como será o fim, a vinda do Filho do Homem. Devemos estar, portanto, preparados e vigilantes para a vinda gloriosa do Senhor, conforme a sua exortação. Também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, o Senhor está por vir, ainda que pareça não ser o tempo adequado. Essa é a verdade que o primeiro domingo do Advento tem a revelar. Jesus explica que desde os primórdios da história do povo de Israel, os relatos bíblicos ponderam acerca do descaso das pessoas pelo plano de Deus e dá como analogia o dilúvio. Os outros exemplos que o mestre traz ajudam a entender que nos afazeres normais da vida cotidiana as pessoas podem estar constantemente se preparando para a chegada do Senhor ou podem também correr o risco de esquecê-lo. Por isso, a vigilância e a prontidão por meio da fé, da esperança e do amor são as virtudes que nos preparam para o dia em que nosso Senhor há de vir. Vigiai, porque o Senhor há de vir. Queridos irmãos, Jesus nos fala no Evangelho sobre sua segunda vinda, a qual devemos esperar cheios de confiança. Pede-nos para estarmos atentos, vigilantes. Ele vem na hora certa, nem antes nem depois. Encontrar-se com ele é graça divina. O Kairos divino, a hora de Deus, da salvação, vai se realizando entre nós. O Senhor nos manifesta continuamente seu amor e somente um coração empedernido pode ficar insensível a esse amor do Senhor. Acomodar-se é a pior atitude que tomamos, pois nos impede
de caminharmos vigilantes e confiantes. Deus nos surpreende e as surpresas de Deus são para o nosso bem e a nossa redenção. A palavra de Cristo não é para nos amedrontar ou para ficarmos imaginando coisas em nossa mente. Não, jamais. A palavra de Cristo é para nos animar na esperança e nos fazer lembrar que nossa vida tem pleno sentido somente nele. Ele quer que vivamos aqui e agora com a responsabilidade de quem cumpre uma missão. É o que diz o salmista: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 121. Vigiar é exatamente isso, caminhar em direção ao Senhor, à sua casa. Por isso, a importância da vida em comunidade, que nos fortalece na caminhada cristã e nos faz viver atentos aos sinais do Senhor entre nós. Ele continua a falar conosco e por meio das pessoas, dos fatos e acontecimentos que nos cercam. Quem se reveste do ensinamento e da pessoa de Cristo, nada o amedronta. O apóstolo Paulo nos pede para despertarmos de nosso sono, procedendo honestamente, como em pleno dia, para nos revestirmos de Cristo. Assim estaremos vigilantes e preparados para o encontro com o Senhor. Desse modo, podemos ir à casa do Senhor, aquela casa que Jesus colocou entre nós com a sua encarnação e agora abre para nós com a sua segunda vinda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçamos possuir o reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus onipotente e misericordioso vos santifique com o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante esta vida, Deus os torne firmes na fé, alegres da esperança e solícitos na caridade. Amém. E vós que vos alegrais com fé e devoção pela vinda segundo a carne do nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna quando ele vier de novo na majestade de sua glória. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Vigiai de Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá, o Filho do Homem virá. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador. Esquecei a vossa mágoa contra nós. Ficareis eternamente irritado. Guardareis a vossa ira pelos séculos. Vigiai de Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá, o Filho do Homem virá. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Vigiai